Bem-vindo, pessoal, bem-vindo aí mais uma vez. Pessoal, nós tivemos na terça-feira uma aula nós começamos aí a falar sobre a osteologia, né, o ensino dos nossos ossos. E aí hoje eu estou disponibilizando para a aula de hoje a apostila de vocês. E essa apostila a gente vai usar até o final aí do nosso conteúdo. E aí a gente vai falar hoje um pouquinho dentro da apostila sobre a osteologia, mas vocês podem usar como referência os vídeos que a gente passou na aula anterior, porque eles têm bem mais assunto que eu falei na aula anterior sobre osso e o objetivo hoje é a gente só fazer uma revisão daquilo que a gente falou para a gente começar aí com o nosso conteúdo novo, tá certo, pessoal? Então, pessoal, do nosso osso nós temos aí a estrutura de um osso. Então, o osso ele tem algumas camadas, pessoal. A camada mais superficial do nosso osso ele é chamada de periósteo. Vocês estão vendo aqui, ó, o periósteo é como se fosse a pele do nosso osso. É a parte mais superficial do nosso osso. E aí nós temos depois o osso compacto. O osso compacto, se vocês forem ver aqui nessa região aqui, é o nosso osso compacto, ou seja, a parte mais rígida do nosso osso. Então você tem o periósteo, depois nós temos o osso compacto e depois na região interna do osso, pessoal, nós temos o endósteo. Endo significa dentro. Então o endósteo é a parte mais profunda do nosso osso. E depois nós temos um canal, pessoal, chamado canal medular. Esse canal medular é onde está habitando aí a nossa medula óssea. A nossa medula óssea ela tem dois tipos, pessoal. A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea vermelha é o nosso tecido hematopoético, ou seja, é o local do nosso osso onde vai acontecer a produção das nossas células sanguíneas, né? E a gente vai falar sobre o sistema sanguíneo daqui a pouco e vocês vão ver que existe uma relação muito grande entre ossos e tecido sanguíneo, até porque quem faz a produção das células sanguíneas é o nosso osso. Então nós temos a medula óssea vermelha e nós temos a medula óssea amarela, pessoal. A medula óssea amarela ou medula óssea flava é como se fosse um depósito de gordura. Não sei se vocês já ouviram falar aí em tutano, né? Quando a gente come lá o mocotó do boi, a gente está comendo aquele tutano, é a medula óssea amarela. Então, o nosso organismo também deposita gordura no nosso osso. Por que isso, pessoal? Numa situação, por exemplo, você perder gordura de todo o seu organismo, seu osso vai armazenar uma pequena quantidade para que, se for necessário, ele faça essa liberação dessa gordura quando o nosso organismo necessite, tá certo? Então, pessoal, nós temos aí as camadas do nosso osso, a mais superficial, periósteo. Depois do periósteo, nós temos quem? Nós temos o osso compacto. Depois do osso compacto, nós temos quem? O endósteo. E depois do endósteo, nós temos um canal. Esse canal medular, nós temos habitando dentro dele a medula óssea vermelha, que faz a produção das nossas células sanguíneas, e a medula óssea amarela, que é um depósito aí de gordura. Quando você come aquele ossinho da galinha, que você dá aquela chupada no ossinho, você está chupando, puxando essa gordurinha que fica ali. Então, é a medula óssea flava, tá? Então, pessoal, nós temos aí as camadas do nosso osso aí na nossa apostila sinalizada. E aí a gente tem aqui, ó, falando sobre os principais ossos do esqueleto humano, e nós temos a divisão do nosso esqueleto, pessoal, entre o esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O nosso esqueleto axial está dizendo aí, ó, que os ossos do esqueleto axial estão na parte central do nosso corpo, nosso eixo, né? Então, ou próximo da linha média, é o nosso eixo vertical. Então, compõe essa parte do esqueleto a nossa cabeça, a nossa coluna vertebral, né? E nós temos o tórax com as nossas costelas e o nosso externo. Então, quem não está no esqueleto axial, pessoal? Os nossos braços, né, membro superior, as nossas pernas, membros inferiores, e o nosso símbolo do membro superior e símbolo do membro inferior não fazem parte aí do nosso esqueleto axial. Então, os símbolos são aquelas estruturas anatômicas responsáveis por conectar o nosso membro
no nosso esqueleto axial, e a gente vai vê-los daqui a pouco, tá certo? Então, no nosso crânio, pessoal, o crânio, né, ele é formado, a cabeça é formada por 22 ossos, 14 deles na face e 8 estão na calota ou na caixa craniana. E há 6 ossos que compõem o nosso ouvido interno. Então, quantos ossos nós temos aí, pessoal? 22, né? Sendo que desses 22 ossos do crânio, nós temos 14 na face, 8 na caixa craniana, né, na nossa calota craniana, e ainda há 6 ossos que compõem o nosso ouvido interno, e a gente vai vê-los também. A coluna vertebral, pessoal, a coluna vertebral é formada por vértebras que são ligadas entre si por articulações, e a gente viu na aula anterior que existe uma divisão. Nós temos 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxígeas. Então nós temos aí, nós já falamos nisso aqui na aula anterior, e a gente vai falar agora sobre o nosso tórax, né? Nossa caixa torácica. Então o nosso tórax, pessoal, é formado aí por 12 pares de costelas. Então nós temos 12 pares de costelas, e dessas 12 nós temos 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes. Isso é importante, pessoal, saber. Por casos de fraturas, por exemplo, a gente tem aí umas fraturas mais graves quando acontece nessas costelas chamadas costelas verdadeiras. Essas são as costelas que podem fazer perfuração do nosso pulmão, tá certo? Então, olha, no texto aí na apostila está falando que o tórax é constituído por 12 pares de costelas que são ligados umas nas outras por músculos chamados intercostais, que são ossos chatos, né? Nós vamos ver a divisão e a classificação dos ossos. E nós temos aqui no meio, pessoal, o nosso externo. Então, as costelas se conectam no nosso externo. Esse osso do externo, que fica no meio aqui do nosso tórax, onde as costelas se conectam, ele é dividido em 3 partes. Nós temos o manúbrio, que é a parte superior. Nós temos o corpo do externo. E aqui, se você apalpar em você, você vai sentir aí uma região mais protuberante. Então, essa região mais protuberante aí é chamada de processo chifoide. Chifoide vem de chifre, pessoal. É como se fosse um chifre mesmo. Aqui a gente não fala mais boca do estômago, né? Vocês que são alunos aí de anatomia, alunos aí, né, de uma profissão aí na área da saúde, não vão falar mais boca do estômago, mas vão falar em região epigástrica. Então, aqui na sua região epigástrica, você vai ter um ossinho mais protuberante que é chamado de processo chifoide. Esse processo chifoide, pessoal, na verdade ele faz parte do seu osso chamado externo. Então, o osso externo ele é dividido em 3 partes: manúbrio, corpo e processo chifoide. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí a nossa caixa torácica, que faz parte do que, pessoal? Do nosso esqueleto axial. Então, o esqueleto axial, crânio, coluna vertebral e caixa torácica, tá certo? E aí, nós temos aí dentro da nossa apostila, e ainda seguindo o nosso conteúdo, o nosso esqueleto apendicular. Então, o esqueleto apendicular, pessoal, compõe, né, inclui os apêndices, por isso que é chamado de apendicular do corpo. São os ossos dos membros superiores, né, os ossos do membro inferior, né. Então, nós temos aí esses ossos, né, além dos ossos do membro superior e inferior, eles têm os ossos que ligam ao esqueleto axial, são as chamadas cintura escapular e cintura pélvica, tá? Então, a cintura escapular e a cintura pélvica vão conectar os nossos ossos ao nosso esqueleto axial. A cintura escapular, pessoal, a cintura escapular é formada por 2 ossos. Quais são esses ossos? Clavículas e escápulas. Então, nós temos aqui a nossa clavícula, pessoal. Então, a nossa clavícula e nessa região posterior, a escápula, são os ossos que vão conectar o seu membro superior ao seu esqueleto axial. Tá certo? Então, é chamado de cintura. Então, a cintura escapular é formada pela clavícula e por nossa escápula. Tá certo? Que o povo chama aí de pazinha, né? Agora vocês são estudantes da área da saúde, não vão falar pazinha, mas vão falar escápula, tá certo, pessoal? Então, nos membros
superiores. Agora nós vamos começar a falar do nosso membro superior. O membro superior ele é formado pelo primeiro osso, que é chamado húmero, né? Depois, que é chamado de braço, tá, pessoal? Então, braço não é tudo, não, tá? O nosso braço é apenas essa parte aqui. Então, o braço, nosso primeiro osso do braço é chamado de húmero. Depois, no nosso antebraço, nós temos o rádio, né? E a ulna. O rádio, pessoal, lembre sempre que o rádio fica para o lado do polegar e a ulna fica para o lado do dedo mínimo. Então, se você quiser saber a localização do seu osso do antebraço, sempre lembrar que o rádio fica do lado do polegar. A gente costuma até falar da antena do rádio, né, para gravar. E nós temos a ulna, que é essa região que fica aqui no antebraço, correspondente ao lado do nosso dedo mínimo. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí agora do antebraço e agora nós vamos falar dos ossos do punho. Os ossos do punho é chamado de carpos no membro superior, tá, pessoal? Chamado de carpo. E quantos ossos nós temos no carpo? Nós temos 8 ossos do carpo. Eu vou colocar para vocês aí uma figura bem interessante, que é um desenho mostrando essa divisão, e fica muito fácil. Se você puder imprimi-la, é bem interessante para você gravar aí tanto os ossos do punho quanto da mão inteira, que a gente vai colocar e disponibilizar o desenho para vocês. Então, pessoal, falamos, húmero, o rádio, ulna, 8 ossos do carpo, e depois nós temos o metacarpo. O metacarpo, pessoal, corresponde a esses ossos aqui, Então, nós temos quantos metacarpos? Nós temos 5 metacarpos, que formam os ossos da nossa mão, né? Então, a nossa mão é formada por 5 ossos chamados metacarpos. E nós temos, depois dos metacarpos, pessoal, as nossas falanges. Falanges, nós temos 3 falanges em cada dedo, sendo que no polegar nós temos apenas 2. Então, pessoal, se nós temos falanges proximal, falange média e falange distal, nós temos quantos ossos aqui? 3 vezes 4, 12. Então, quantas falanges nós temos? 12 com mais 2. Então, nós temos 14 falanges na nossa mão, tá? Então, quantos ossos nós temos, pessoal? Húmero, rádio e ulna, 3. Mais aqui, 8 ossos do carpo, nós temos 11. E aí nós temos aqui mais 5 metacarpos, nós temos então 16. E nós temos aqui mais quantos, pessoal? Mais 14. Então, quantos ossos nós temos? No membro superior, 30 ossos, sem contar a clavícula e a escápula, que formam o quê? A nossa cintura escapular. Então, nós temos aí o esqueleto apendicular dividido dessa forma, tá, pessoal? Então, nós temos aí já a definição dos nossos ossos do nosso membro superior. A cintura pélvica. A cintura pélvica, pessoal, é formada pelos ossos do quadril. Então, os ossos ilíacos. Os ossos ilíacos, ele que a gente chamava antigamente de bacia, ele é constituído pela fusão de 3 ossos, que é o ilho, o isquio e o pubis. É fácil a gente localizar, pessoal. Você que está sentado aí, você está sentado nesse ossinho aqui do glúteo, na região glútea, esse osso é chamado de isquio. E aqui na frente, na região onde estão nossos pelos pubianos, corresponde ao nosso pubis. E o ilho, pessoal, o ilho é essa asa que a gente tem aqui, né, que é até chamado de asa do ilíaco. Então, o osso ilíaco, nós temos aqui essa asa, o pubis é a região da região pubiana, corresponde aos pelos pubianos, e nós temos o isco, que é onde são os ossos onde a gente está sentado aí, tá certo, pessoal? Então, a cintura pélvica ele é formada pela fusão desses 3 ossos, né? E esses 3 ossos são firmemente ligados aí ao sacro, né? E a união desses ossos ilíacos ao sacro vão formar a nossa pelve, tá certo, pessoal? Então, dos membros inferiores agora, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa aula, os membros inferiores, né, são os ossos responsáveis pela sustentação do nosso corpo, pela movimentação,
Para isso tem que suportar o nosso peso aí, né, e manter o equilíbrio. Então nós temos o fêmur, que é o maior osso que nós temos no corpo e o mais longo. Nós temos a patela, pessoal, que antigamente era chamado de rótula, e nós temos lá na região da perna, tá, pessoal? Lembra também que a perna não é um membro inteiro. Nós temos a coxa e debaixo da coxa nós temos a perna, nessa região abaixo do fêmur aí. E quem que vai formar a nossa perna, pessoal? A tíbia e a fíbula, tá? A tíbia, ela tá mais para a região lateral, a fíbula, aliás. A fíbula tá mais para a região lateral da nossa perna e a tíbia tá mais para a região medial da nossa perna. Então, nós temos aí fêmur, a patela, a tíbia e a fíbula. Depois, pessoal, nós temos os ossos que vão formar o nosso tornozelo, né? Nós não temos aqui 8 ossos do carpo. Lá no pé a gente vai ter 7 ossos, chamados ossos do tarso. Então, no membro superior, carpo. No membro inferior, tarsos. Quantos tarsos nós temos? 7, pessoal. 7 ossos do tarso. E depois do tarso nós temos 5 metatarsos, igual na mão, só que na mão a gente chama de metacarpo. Lá no membro inferior a gente chama de metatarsos. Então nós temos aí 5 metatarsos e nós temos aí também, pessoal, 14 falanges, tá certo? Então, pessoal, já definimos aí, né, a composição do nosso esqueleto e aí a gente vai aí prosseguindo com a nossa aula. Então, até daqui a pouco para a nossa segunda parte do nosso conteúdo. Até daqui a pouco, pessoal.